Jonei, seja muito bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa. Estamos em casa, né? Sinta-se mais em casa ainda. Eu queria só avisar as pessoas que estão aí no chat, obrigado pela presença. Ao longo da fala de Jonei, se vocês quiserem ir colocando comentários, questões, para que depois a gente possa abrir para debate. Então, sem mais delongas, fique aí com a imagem de Jonei. Eu vou fechar o meu áudio e a minha câmera e deixar só Jonei aí brilhando. Bom dia a todos. Obrigado, Andréa, pela introdução, pela apresentação. Muito obrigado ao OIPEM pelo convite. Eu não sou especialista exatamente, não faço pesquisa sobre internacionalização, particularmente internacionalização da pesquisa e da pós-graduação, mas esse convite ele veio bem a calhar porque ele permitiu que eu organizasse algumas reflexões e algumas inquietações. E algumas delas se inserem no meu próprio processo de participação na comunidade internacional. Bom, essa ideia de internacionalização certamente é um debate que a gente pode falar em termos gerais, em termos da internacionalização da educação, em termos da internacionalização da pesquisa, em particular em termos da internacionalização da pesquisa em educação, e nós podemos afunilar ainda para a internacionalização da pesquisa em educação matemática. Então, como essas coisas não são disjuntas, eu vou acabar passeando por essas várias dimensões. Bom, a questão inicial que eu colocaria é: a pesquisa é ou deve ser internacional? Bom, a minha resposta é que sim. Não existe... nós podemos identificar comunidades de pesquisadores, a ciência praticada em diferentes países, em diferentes regiões, mas os seus resultados, eles servem para a comunidade científica, que é internacional. Quando se fala ciência, a ciência que nós fazemos é a ciência planetária, é a ciência do globo. Mesmo que os resultados não sejam generalizáveis, do ponto de vista de resultados. Nós já sabemos que as nossas pesquisas, elas podem ter resultados generalizáveis do ponto de vista de resultados, ou seja, por exemplo, se alguém testa uma medicação com, 50 mil pessoas e ela é efetiva no tratamento de uma doença, esse resultado serve para todo o globo. A mesma coisa se faz um estudo quantitativo com uma amostra com referência a uma certa população, aqueles resultados são generalizáveis para aquela população. Mas sabemos também que nós fazemos pesquisas que a generalização é analítica, é teórica, ou seja, ela permite que se criem conceitos. E esses conceitos eles podem ser utilizados em outros contextos para mediar os processos analíticos. Então, a pesquisa feita no Brasil, feita na África, feita na Tailândia, feita na Europa, todos esses resultados nos interessam, são resultados de pesquisa. Então, a pesquisa ela precisa ser considerada do ponto de vista global. E por isso que eu sempre digo para meus alunos, eu ministro a disciplina de metodologia nos 2 programas que eu sou credenciado, e para os meus próprios orientandos, eu digo da importância de conhecer a literatura da área. Isso significa não somente conhecer a literatura produzida no Brasil, mas conhecer a literatura que circula internacionalmente. Claro que a língua é uma barreira, porque provavelmente nós só podemos ter acesso às línguas mais faladas no mundo, provavelmente em inglês, francês, espanhol, italiano. Dificilmente a gente vai conseguir ler pesquisas publicadas em outras línguas, com raras exceções. Então, conhecer a literatura da área é importante, porque nos ajuda a melhor contextualizar nossos projetos, nós podemos melhor problematizar o que já tem sido feito pelo mundo. E isso, inclusive, evita a replicação de estudos, estudos desnecessários. Então, isso ajuda a contextualizar os nossos projetos. É uma troca de experiências, porque nós aprendemos com outros estudos, nós aprendemos com metodologias utilizadas em outros contextos,
e daí nós extraímos, né, lições, e nós podemos nos envolver em redes de pesquisa, né? Nós temos vários exemplos de projetos internacionais que combinam pesquisadores de diferentes países, né? Bom, então, é inegável dizer que a pesquisa ela é internacional, ela é de natureza planetária, e que a parceria entre pesquisadores de diferentes países, de diferentes regiões do globo, ela é produtiva, porque ela permite, né, o somatório de diferentes experiências, diferentes contextos, diferentes leituras. Bom, então, esse é o meu ponto de partida. Pesquisa ela é internacional, né? E esse processo de reconhecer a internacionalização da pesquisa e se engajar no processo de internacionalização da pesquisa, ela é positiva, né, porque ela permite o fluxo de ideias, a construção de parcerias, a integração. Então, ninguém pode discordar disso. Correto? É uma ideia que, a priori, quem for contra o processo de internacionalização, colocado nesses termos, ela é positiva, né? Mas colocada nesses termos, parece ser uma relação horizontal. Parece ser uma parceria de iguais, de troca de ideias, de diálogo. Mas quando a gente vai analisar um pouco mais como o processo de internacionalização na pesquisa ocorre, a gente vai perceber que não é bem assim, né? Então, como é que isso se manifesta? Basta que a gente olhe para as políticas de internacionalização que nós temos no país. Por exemplo, nas principais agências de fomento, que é a CAPES e o CNPq, nós temos programas específicos que são voltados para a formação ou para a especialização de pesquisadores no exterior. Então, tem editais específicos de doutorado no exterior, agora muito menos, porque nós já temos um número de doutorados, né, muito grande no país. Poucas áreas não têm doutorados no país. Essa é a prioridade, geralmente, para as agências de fomento, financiar o doutorado no exterior naquelas áreas em que não se tem programa de pesquisa no país. Temos editais de pós-doutoramento, né? Temos programas de pesquisador visitante no país, ou seja, vindo de fora para o Brasil. Então, há editais específicos, né? A questão da internacionalização ela é tão marcante que, por exemplo, na avaliação dos programas de pós-graduação no país, eles são classificados numa escala de 1 a 7, as duas últimas, que são 6 e 7, significa excelência internacional. Significa que esses programas precisam mostrar um certo grau de internacionalização, uma inserção internacional. Todas as universidades têm assessoria de assuntos internacionais, têm políticas específicas visando a internacionalização. Recentemente, a CAPES organizou um programa de internacionalização, o PRINT, que é um grande programa. Na verdade, significa uma mudança, porque antes o processo de internacionalização financiado pela CAPES era em editais específicos e qualquer pesquisador, qualquer universidade ou instituição de ensino superior poderia aplicar, poderia submeter. Com o PRINT, o dinheiro da internacionalização passa a ser colocado em algumas instituições, né? Então, abriu-se um edital, as universidades prepararam projetos, aplicaram, submeteram, e a CAPES escolheu algumas universidades. Então, é a ideia de que a inserção internacional não é para todas as instituições, mas para um grupo de instituições. Esse programa, que algumas universidades do Nordeste foram contempladas, tem um montante de 300 milhões de reais. Né? Então, é um dinheiro razoável. Né? E nesse programa foi possível ter a mobilidade de docentes indo para o exterior, discentes, né, alunos do doutorado indo para o exterior, bem como a visita de pesquisadores do exterior no Brasil, né, financiado por esse programa. Então, esses programas eles são indutores da internacionalização,
mas observe que geralmente é um movimento de ir para o exterior, né? E isso, obviamente, tem impactos na pesquisa que nós fazemos. Na nossa área de educação matemática, existiu um programa muito importante para a constituição da área, né? Que foi na década de 80 e 90, entre 1983 e 1997. Quando a gente olha para a formação da área de educação matemática no Brasil, até meados dos anos 80, a pesquisa era quando estava se iniciando a pesquisa em educação matemática. E quem eram os pesquisadores? Eram pesquisadores que tiveram formação em outras áreas, né? Então, eram matemáticos, pessoas que tiveram doutorado em educação, em filosofia, em psicologia, né? Não existia programas até 1984, programas de pós-graduação em educação matemática. Então, os primeiros docentes dos primeiros 3 programas de pós-graduação na nossa área, que foi na Unesp de Rio Claro, na PUC de São Paulo e na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, eles tiveram outras formações. E esse programa, o SPEC, que é a abreviação do Subprograma de Educação para a Ciência, foi um programa organizado pelo MEC, com colaboração financeira do Banco Mundial. Então, observe esse dado, com colaboração do Banco Mundial. Isso é importante para entender o que eu vou falar a seguir. E ele funcionou de 83 a 97. E ele financiava o doutorado no exterior na área de ensino de ciências e matemática. Então, muitos pesquisadores que hoje nós citamos, que são nossos colegas na área de educação matemática, fez doutorado no exterior nessa época, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e na França, né? Quando esses doutores começaram a retornar ao Brasil com a formação em educação matemática, na sua grande maioria, foram fazer doutorados em educação matemática ou em didática da matemática, eles retornaram no Brasil, né, socializados com a prática da pesquisa em educação matemática que se fazia nesses países, e aqui levou a educação matemática brasileira para um outro nível, né? Então, passou-se a ter programas com um foco mais em educação matemática. Posteriormente, isso propiciou o surgimento de outros programas em educação matemática. Então, particularmente, no caso da educação matemática, esse foi um programa que a gente pode chamar de internacionalização, que teve um efeito na educação, na pesquisa em educação matemática, que estava engateando ainda no Brasil. Mas, como a gente pode ver, esses editais da CAPES, do CNPq, programas específicos como o PRINT, no geral, apresenta a internacionalização como um movimento de ir para o exterior, né? Ir para os grandes centros, visitar outros centros, com isso buscar redes, né? Isso exige, geralmente, de nós, aqui que estamos no Brasil, um longo processo de preparação. Então, tem um edital, a gente precisa se preparar, quem tem vínculo institucional precisa tramitar nas suas instituições o afastamento, precisa lidar com questões familiares, se o pesquisador tem família. Chegando lá, é uma experiência muito rica, né? Quem já passou por isso sabe. Eu tive em 2 ocasiões de pós-doutoramento, e é uma experiência muito rica, né? Você conhece não só uma outra cultura científica, uma outra organização institucional, mas você tem a chance de ampliar os seus horizontes, ver uma outra cultura, tem todos os problemas de lidar com outra cultura, outros hábitos, outra língua. Então, é um movimento de ir para o exterior. Secundariamente, tem um movimento de trazer pesquisadores experientes ao Brasil, né? Então, vai e volta, a gente vê pesquisadores participando de eventos aqui, fazendo visitas acadêmicas, pesquisadores estrangeiros. Mas, em geral, essas visitas são pagas com recursos brasileiros, né? Esse movimento de nós
um fluxo maior, nós irmos para o exterior. Ir para o exterior significa ir para a Europa ou América do Norte, ou Austrália, Nova Zelândia, né, que é parte desse bloco global. Então, majoritariamente, esse fluxo, e secundariamente, esse fluxo de pesquisadores vindo para o Brasil, mas pago com dinheiros, com recursos do país. Isso revela um pouco o nosso lugar nessa parceria global, nesse processo de internacionalização. A forma como a ciência é praticada, ela não é dissociada de como as relações estão organizadas no mundo. Nós vivemos num mundo econômico e socialmente organizados que tem um centro no norte global e tem um centro na Europa, na América do Norte, particularmente nos Estados Unidos e Canadá, muito mais Estados Unidos, que é o grande império, que tem dominado o mundo desde a Segunda Guerra Mundial, e, eventualmente, Austrália e Nova Zelândia, que é parte desse bloco, né, que mesmo esses últimos dois países estando localizados no sul, mas eles estão conectados com o norte global. Então, isso revela uma certa hierarquia, e, de certa forma, é uma reminiscência da colonialidade. É uma reminiscência quando nós, a América Latina, a África, éramos colônias, formalmente falando. Essa hierarquia territorial de que há o norte e ao sul, ela permanece. Mas não mais como nós não somos formalmente colônia, né? Mas nós somos, na prática, estamos colocados, fomos posicionados em um lugar de dependência, em um lugar hierarquicamente inferior. Então, o lugar da ciência que nós praticamos, ela não pode ser vista de maneira indissociável, né, da economia global e do lugar que nos foi relegado muito mais como consumidora do que produtora de conhecimento e de tecnologia. E essa hierarquia, ela se revela, por exemplo, nesse fluxo que eu falei. Tá? O fluxo principal é de brasileiros, pesquisadores brasileiros, indo para o norte global, financiado com dinheiro do Brasil. E quando os pesquisadores do norte global vêm para o Brasil, é financiado também com dinheiro brasileiro. Então, observe o nosso lugar, né, de dependência. Outra evidência dessa relação hierárquica do norte sobre o sul é a língua da ciência, que se tornou a língua da ciência, é o inglês. O inglês se tornou a língua da ciência, e sem conteste. Não só se tornou a língua da ciência, como se tornou a língua dos negócios, é a língua global. Isso é porque o inglês tem uma gramática mais fácil? Não. Isso se deu por causa do pleno domínio dos Estados Unidos na segunda metade do século XX. O inglês, por causa do domínio econômico, militar, cultural dos Estados Unidos no mundo, o inglês foi se sobrepondo ao francês. Porque até meados da metade do século passado, nos anos 50, 60, a língua da ciência era o francês. Assim como o latim foi um dia decorrente do grande Império Romano. Então, a predominância do inglês é decorrente do poder econômico, científico, tecnológico, militar dos Estados Unidos, né? Que foi mais efetivo do que o Reino Unido, porque houve uma época em que a grande potência era o Reino Unido, era a Inglaterra. E isso não significou, por exemplo, o inglês ser uma língua internacional. Mas foi a emergência dos Estados Unidos como potência que deu ao inglês esse status. Portanto, hoje é quase impossível falar de ciência sem o inglês, que é a língua da ciência. Bom, isso significa que mesmo que a gente faça uma análise, e denuncie
essa homogeneização, em termos da linguagem da ciência, para ser ouvida, você precisa falar em inglês. Esse processo hierárquico, ele se revela na educação matemática, assim como se revela em outras áreas, mas vou citar exemplos da educação matemática. Parem para pensar de onde vêm as teorias que nós utilizamos. Onde elas foram elaboradas. Parem para pensar de onde vêm os métodos que nós utilizamos. Onde eles foram elaborados. Pensem as áreas de pesquisa da educação matemática e as questões, os programas de pesquisas emergentes. De onde é que eles vêm? Com algumas exceções, a grande maioria de teorias, metodologias e agendas de pesquisas ela é tributária ao norte global. Elas tiveram origem em grupos de pesquisa, com a participação de pesquisadores do norte global. Vou citar 3 exemplos que, por exemplo, são exemplos de teoria, metodologia e agenda de pesquisa que passa pelo meu grupo de pesquisa. Para mostrar que eu estou fazendo a crítica, mas meu próprio grupo, quer dizer, que é um processo, que é uma rede, que é difícil você escapar. Né? Há alguns anos, a NISPA, que é de Israel, mas que está integrada nesse globo, nesse norte global, ela produziu uma teoria baseada nos estudos do Wittgenstein, chamado Cognition. É uma perspectiva que vê pensamento como comunicação. Tem um livro dela de 2008, em que ela apresenta, ela sistematiza. Né? Esse livro foi escrito, inclusive, em Oxford. Tanto é que o prefácio é de um pesquisador de Oxford. E que mostra o grau de conexão dela, né, com o norte global. E essa teoria começou, era uma teoria nova, né, então, portanto, nascida na Europa, e começou a ser divulgada em publicações internacionais. Publicações internacionais entenda publicações em inglês, né, de periódicos do norte global, apresentadas em eventos internacionais, então significa eventos organizados com referência no norte global, que tem o inglês como a língua oficial. E os pesquisadores brasileiros começaram a tomar conhecimento dessa perspectiva e pesquisadores brasileiros começaram a utilizar essa perspectiva. Então, é mais ou menos esse o movimento das teorias. Elas são formuladas no norte global, elas são divulgadas em eventos chamados de internacionais, mas que no final, ou publicações, mas no frigir dos ovos, os eventos e os periódicos cumprem um papel de divulgação das perspectivas desses grupos eurocêntricos, né, do norte global. Outro exemplo de metodologia. O que se chama de pesquisa de desenvolvimento, design research, que é uma pesquisa que busca entender os princípios, as características de uma intervenção para se ter um determinado efeito, era algo que não existia no Brasil. Na década de 90, começa a ter um movimento nos Estados Unidos, né, como reação às críticas à pesquisa em educação, que não geravam soluções para problemas sistêmicos. Começa a aparecer um tipo de pesquisa em que se combina o delineamento de uma intervenção sistêmica, um produto educacional, como, por exemplo, um material didático, uma proposta de formação, com análise dos seus resultados. Isso começa a ser divulgado em periódicos internacionais, em eventos, e pesquisadores aqui no Brasil e pelo mundo começam a tomar contato com essa ideia, essa metodologia, e começam a aplicar em projetos de pesquisa em seus respectivos países. Então, a gênese, o desenvolvimento e a difusão é mais ou menos a mesma. Né? Nasce no norte global, é difundido
em periódicos, em eventos internacionais, e grupos, países e regiões que estão numa posição periférica se apropriam, né, e desenvolvem projetos nos seus respectivos contextos. Então, esse, no geral, é mais ou menos o movimento. Isso significa que nós não somos capazes de produzir teorias originais, metodologias originais, propor questões que não são nossa? Obviamente que não. O ponto principal é que existe uma matriz epistemológica e metodológica na ciência cujo domínio se dá pelo norte global. E nós estamos numa posição periférica, nós fomos colocados numa posição de consumir essas perspectivas e utilizá-las. Portanto, nós nunca seremos experts nessas perspectivas e nessas metodologias e nessas agendas, porque nós estamos numa posição periférica. Então, há essas relações de força que disponibilizam uma posição secundária para os países chamados países em desenvolvimento, os países periféricos. Bom, isso tem tremenda consequência, não só isso limita, né, essa matriz epistemológica e metodológica, limita as nossas possibilidades de entendimento, mas isso enviesa a forma como nós analisamos fenômenos da nossa realidade, porque nós utilizamos teorias nascidas em outros contextos. Né? Então, isso nos dá uma certa perspectiva. Né? E uma consequência disso é que as zonas de silêncio na pesquisa em educação matemática que nós fazemos no país, no Nordeste. Por exemplo, há questões que são eminentemente do nosso contexto, que não são visíveis na pesquisa em educação matemática que nós fazemos. Vou dar alguns exemplos que certamente todos nós que já fomos professores, somos professores, temos, né, relação com as escolas, nós sabemos. Por exemplo, a flutuação de presença de alunos em escolas públicas. No contexto da Bahia, por exemplo, isso é um fato marcante. Tem 40 alunos matriculados em uma turma, mas no dia vem 10, no outro vem 15, e isso, obviamente, não é específico da aula de matemática, mas isso atravessa a forma como a aula de matemática ela é conduzida. E isso não está representado na pesquisa em educação matemática que nós fazemos. Situações de rodízio de alunos pertencentes a populações ribeirinhas, populações campesinas, isso impede, por exemplo, uma frequência regular à escola. É preciso ter período de escolas, período de casa. Então, isso não está colocado. Educação quilombola, né? Educação em comunidades quilombolas. Isso está pouco, isso tem na nossa pesquisa em educação matemática, mas muito pouco, muito pouco. A grande área de educação, por exemplo, tem muito mais pesquisa sobre isso do que a área de educação matemática. O gap digital, que é uma questão estrutural no país, que foi revelado agora com a pandemia, isso é algo que atravessa, que limita as possibilidades de ensinar e aprender com tecnologias. Quando você olha, por exemplo, o mainstream da pesquisa de tecnologias digitais na educação matemática, a gente vê pesquisa falando de touchscreen, a gente vê pesquisa, né, falando de realidade aumentada, ou seja, coisas de ponta, mas que a grande maioria dos nossos estudantes não tem acesso. E nós não estamos discutindo essa realidade. A violência escolar. Grande parte das nossas escolas, nas grandes cidades, nas cidades de médio porte, a violência escolar, ela entra na escola. E, naturalmente, que se entra na escola, entra também na aula de matemática. A precariedade material das escolas muito precárias, lugares que nem tem um prédio, às vezes, né? Indo para o interior do país, às vezes a sala de aula é debaixo de uma árvore,
É um galpão aberto. Então, essas coisas, elas não estão representadas, pelo menos não visivelmente, na pesquisa em educação matemática. Em grande medida, a pesquisa que nós fazemos no Brasil é uma pesquisa que talvez corresponda à realidade de poucos estudantes, à realidade de 1%. Isso é verdade para o Brasil, mas isso também é verdade para outros países, né, que estão localizados na periferia do globo, ou mesmo estão na periferia dos grandes centros. Né? Eu digo grandes centros, Europa e Estados Unidos. Né? O Oles Covesmose tem tematizado isso e ele tem denunciado que a pesquisa em educação matemática se refere ao contexto, certamente, de 1% dos estudantes no mundo. E a pesquisa em educação matemática não dá conta, não tem dado atenção à realidade da grande maioria dos estudantes no mundo. Então, essa denúncia de que a pesquisa em educação matemática, de certa forma, ela tem se voltado muito mais para a sala de aulas idealizadas, que são muito mais próximas de países desenvolvidos. Né? Isso se materializa muito em pesquisas que coletam dados em ambientes controlados, em ambientes organizados para a coleta de dados, ou em escolas particulares de elite, ou escolas públicas que são exceções, mas pouco tem se debruçado sobre a maioria das escolas. Bom, como vocês podem perceber, o que eu estou tentando argumentar aqui é que a pesquisa é internacional, há um processo de internacionalização. Esse processo de internacionalização não significa uma parceria entre iguais. Há uma matriz ontológica e epistemológica que hierarquiza perspectivas, metodologias e agendas de pesquisa, e o centro dessa matriz é o norte global. E, dado esse quadro, uma questão que se coloca é como é que nós, que estamos nos colocados, posicionados nesse lugar, né, de periferia do sul global, como é que nós vamos nos mover? Há duas posições aí, talvez, que a gente poderia citar. Uma delas eu chamaria de posição nacionalista, que é reagir a tais forças, resistir, valorizar a pesquisa nacional, o contexto nacional. E a outra posição é a posição do colonizado, né? É entregar-se por completo, adotar as perspectivas do norte global, ser aspirado pelo norte global. Eu diria que nenhuma dessas duas posições elas são produtivas. A primeira, a nacionalista, significa ficarmos isolados, né? Significa ficarmos limitados no nosso contexto. A segunda, a do colonizado, obviamente que significa nos colocarmos como uma sucursal, nos colocarmos como apenas receptores do que veio do norte global. Então eu diria que não se trata de negar a internacionalização ou resistir. Eu diria que se trata de internacionalizar e resistir ao mesmo tempo. Isso significa, antes eu vou dar um bom exemplo, porque é um exemplo de sucesso, o programa Etnomatemática, que todos nós conhecemos, sem dúvida um dos maiores teóricos é o professor Biratan D'Ambrosio, um brasileiro, e que, quando a gente vai na história de como o programa Etnomatemático foi formado, ele teve muitos contributos e inspiração de questões que nos eram locais, que nos eram do Brasil, de regiões do sul global. Né? Então, aqui no Brasil, teve muita inspiração nos estudos de grupos, de comunidades indígenas, na África, o trabalho em Moçambique. Então, teve contributos, né? A inspiração veio de questões do sul global. Mas o que foi pensado, o que foi teorizado, não ficou restrito a nós.
pesquisadores como o Bertrand D'Ambrosio, ele conseguiu colocar essas perspectivas no norte global. Tanto é que o programa Etnomatemática foi integrado à agenda internacional. Então, esse é um exemplo de uma voz do Sul que se colocou numa matriz dominada pelo norte global. E isso foi uma ruptura, porque até o programa Etnomatemática se supunha uma matemática no singular. Com o programa Etnomatemática, a educação matemática começou a operar com a ideia de matemáticas no plural. Então, isso significou um rompimento epistemológico na própria perspectiva da educação matemática. Acho que esse exemplo de como o programa Etnomatemática ele surgiu e como ele se impôs numa matriz centrada no norte global, nos serve de inspiração. Porque isso significou tanto olhar para o nosso contexto, buscar por questões que são do nosso contexto, mas, portanto, colocar esse entendimento, né, no campo internacional, significou também uma resistência. Portanto, a resistência ela precisa ser dotada de autenticidade, porque certamente não é que nós não podemos e não devemos usar as perspectivas, as metodologias que vêm do norte global. Elas são hegemônicas, mas ao mesmo tempo que nós usamos, nós podemos resistir. E a chave para a resistência está na autenticidade. Ou seja, nós buscarmos inspiração em nossa própria realidade, em nosso próprio contexto sociocultural, para produzir novas formas de ver, identificar questões silenciadas, como aquelas que eu citei anteriormente, questões que não estão representadas na pesquisa em educação matemática. E aí nós temos a chance de a nossa resistência se converter em uma contribuição autêntica. Se nós sempre copiarmos o que vem do norte global, nós seremos sempre versões parciais, nós seremos sempre versões incompletas do que é elaborado lá no norte global. Então eu diria que nosso principal desafio é esse, é exercitar a autenticidade, né, das nossas pesquisas. Olhar para questões que são específicas do nosso contexto e elaborar a criatividade para a elaboração de novos sistemas explicativos, novas perspectivas. Isso significa que nós podemos manter esse fluxo com o norte global, mas precisamos reforçar o fluxo sul-sul. Precisamos reforçar os nossos laços com a América Latina e com a África, por exemplo. No passado, do ponto de vista geopolítico, o Brasil tinha uma política, o Ministério das Relações Internacionais tinha uma política diplomática de reforçar as relações sul-sul. Graças a essas relações, houve editais, programas específicos, por exemplo, para propiciar o fluxo de estudantes e de professores, por exemplo, entre os países da América Latina e na África. Então, acho que a gente precisa dar mais atenção aos nossos colegas, aos grupos de educação matemática da América Latina e da África. Um exemplo é o HELM, que é a reunião de educação matemática da América Latina, que acontece anualmente. Tem pouca participação de brasileiros. Ou seja, esse evento que reúne pesquisadores da educação matemática, o Brasil tem uma participação muito pequena, considerando o tamanho da pesquisa em educação matemática que temos no Brasil. E, sem dúvida, quando a gente olha para a América Latina, o Brasil tem a maior pesquisa em educação matemática. E na reunião de educação matemática da América Latina, o Brasil tem uma participação muito pequena. Então, nós precisamos reforçar, porque essa é uma chance
de fortalecer as relações sul-sul. Existe uma rede de pesquisadores, de jovens pesquisadores em educação matemática da América Latina, que reúne pesquisadores de grande parte dos países da região, e não tem nenhum no Brasil, nenhum. Interagimos pouco com a África. Recentemente foi criado um espaço, né, um fórum que é chamado Espaço Matemático em Língua Portuguesa, que reúne os países falantes de língua portuguesa. Então, essa é uma importante iniciativa, né, porque é uma iniciativa, mesmo tendo Portugal entre os países, mas é uma iniciativa de sul-sul, porque a maioria dos países estão na África, o Brasil e o Timor-Leste, na Ásia. Isso significa que a gente precisa, sim, dar espaço para outras línguas, para o espanhol, para o português, para o francês, mas nós não temos como abrir mão do inglês. Abrir mão do inglês significa a gente adotar uma posição nacionalista. Mas nós não podemos deixar de fortalecer a pesquisa em outras línguas também. Isso é importante para criar outros fluxos de parcerias, outros fluxos de redes comunicativas. Mas eu diria que o nosso principal desafio é ter esse olhar autêntico de nos voltarmos para a nossa realidade, olharmos para problemas, questões que são nossas e além das teorias e dos caminhos metodológicos que vêm do norte global. Tem um filósofo, Feyerabend, ele faz uma denúncia de que a ciência normal é a matriz epistemológica e metodológica dominante, ela opera um processo de doutrinação. Ou seja, ele socializa os novos pesquisadores em doutrina. A gente começa a ver somente o que está na matriz epistemológica e metodológica. Então, é um pouco isso que acontece com a gente, né? Nós somos formados nessa matriz de teorias, metodologias que vem do norte global, e nós começamos a ver apenas o que já está dito nessa matriz, né? Então, o que ele sugere é o que ele chama de contraindução. É preciso sair do círculo. É preciso sair da ciência normal que doutrina e criar outros sistemas explicativos. E aí que está a chave da nossa autenticidade. Então, para nós conseguirmos ver além do que essa matriz epistemológica e metodológica já diz, é preciso que a gente tenha olhos frescos, é preciso que a gente saia desse círculo e nos pergunte o que é que eu estou vendo aqui na minha realidade. Então, por exemplo, quando a gente vai numa escola pública nas grandes cidades brasileiras, a gente vê a violência urbana atravessando a aula de matemática. Então, isso talvez seja algo que precisa ter mais representatividade na pesquisa que nós fazemos. Então, eu diria que esse é o nosso grande desafio. Nós temos que tensionar no processo de internacionalização, nós não podemos nos abster de estar em relação com o norte global, que hierarquicamente tem mais poder, mas a nossa participação nessa relação tem que ser pela resistência. E para essa resistência ocorrer, nós precisamos exercitar a autenticidade. A autenticidade de olhar a realidade e de pesquisar a realidade. Muito obrigado. Obrigada, Jonei, pelas excelentes aí reflexões, né? Você conseguiu ligar o tema do trabalho encomendado com o tema do evento. Para a gente reexistir, a gente precisa apostar nessa autenticidade das nossas pesquisas. Eu queria, eu não vi ainda perguntas aqui no chat, mas quem quiser colocando as perguntas para o Ney, fiquem à vontade. Acho que essa fala merece, sim, reflexões, questões. Eu acho que você trouxe reflexões importantes. Eu queria fazer algumas questões para você, Jonei.
concordo quando você diz que a pesquisa, na sua natureza, ela é internacional, sim. Na hora que a gente faz pesquisa para a sociedade, e aí a sociedade como um todo, né? A gente pensar nisso. E aí, queria que você falasse um pouco, que você, em algum momento da sua fala, você fala que nós, né, pela, pela próprio desenvolver da pesquisa, nós estamos mais como consumidores do que produtores, tá? E aí você também fala que a gente tem que ver alguns modos de escapes para que a gente possa sair desse movimento de só estar sendo colonizado nesse sentido. Então, eu queria que você comentasse, para a gente começar a nossa conversa, sobre esses dois pontos. Nós estamos nesse processo que é hegemônico, né? Se a gente olha para os currículos de preparação dos doutores em educação matemática, as teorias que são estudadas, as metodologias, eles têm como referência o norte global, né? A maioria, poucas teorias foram produzidas aqui no país. A etnomatemática é um exemplo, mas a maioria das teorias e das metodologias foram desenvolvidas no norte global. Então, o processo de preparação dos pesquisadores nos programas de pós-graduação já se dá nesse marco do norte global. Então, é muito difícil resistir, porque, como o Feyerabend denuncia, é nesse processo que ocorre a indoutrinação, né? Nós começamos a ver o mundo e as questões latentes da educação matemática com essas referências. Então, é muito difícil resistir. Eu observo, por exemplo, olhe para a história da educação matemática no Brasil, nós somos muito mais ligados aos Estados Unidos, à França e à Inglaterra do que os outros países da América Latina. A pouca participação no Helm sinaliza isso, né? Então, isso sinaliza que a nossa preferência, não é que a nossa preferência, essa não é uma boa palavra, é que a posição disponibilizada para a gente foi uma posição de dependência epistêmica em relação a esses centros, né? Então, por isso que nós não valorizamos a relação com os países vizinhos aqui da América Latina, né? Então, resistir não é um processo simples, porque as relações de poder que estão postas, elas puxam para o norte global. Então, não é simples. Mas tem iniciativa, esses contramovimentos, como essas redes, a rede latino-americana de jovens pesquisadores em educação matemática, o HELM, o Espaço Matemático em Língua Portuguesa, ajudam a criar um contrafluxo, né? Mas o principal desafio, eu diria que é esse. Nós não... claro que nós não podemos abdicar das teorias e metodologias que veio do norte global, porque está em um tipo de relação de força, que, né, nós não temos poder para negar, mesmo porque isso tem relação com o lugar econômico do Brasil, político-econômico do Brasil, como periférico, uma economia periférica, mas nós podemos tensionar. Né? E a forma de tensionar é a gente buscar resultados autênticos, questões autênticas. Ou seja, não adianta querermos imitar os outros países. Seremos sempre fakes, assim colocar, né? Não faremos um bom trabalho. Mas se nós se debruçarmos sobre questões da nossa realidade e sermos autênticos na forma de teorizar e elaborar, como aconteceu com a etnomatemática, nós podemos tensionar nesse fluxo em relação ao norte global. Eu acho que você trouxe esse belo exemplo, né, do programa Etnomatemática. A gente sabe que ele é reconhecido mundialmente. Aí eu queria que você falasse um pouco como é que a gente pode, já que o programa Etnomatemática ele conseguiu, né, ter essa autenticidade que você fala tanto, conseguiu que esse reconhecimento, né, internacional, mundial. Como é que a gente pode se inspirar nele para pensar novas possibilidades de outros programas, de outros resultados, de outras teorias também? O que é que você acha?
Eu acho que nós temos que olhar para problemas locais. Quando eu digo locais, problemas do Brasil, problemas da América Latina. Um bom exemplo é a violência urbana. Né? A violência urbana é uma questão que invade as escolas, que atravessa aulas de matemática. E isso é educação matemática também. Né? A violência que atravessa a aula de matemática é educação matemática também, porque é parte das práticas matemáticas que são desenvolvidas naqueles contextos. Então, esse é um exemplo de algo que nós não damos atenção, mas que é uma questão latente, né? E que talvez aí nós temos uma chance de elaborações autênticas. E aqui a pergunta de Silmara, que ela acabou de colocar agora, ela falou o seguinte, que diante dessa fala tão autêntica, colocaria aqui um ponto super relevante colocado pelo professor no que se refere à pesquisa que temos voltados para as salas de aula idealizadas e não para a verdadeira demanda de nossas escolas públicas. Muito Exato. bom. É interessante, Jonei, que quando a gente recebe um pesquisador de lá de fora, que ele vem visitar o nosso país, a primeira coisa que ele pede é para ver as nossas escolas, né? A preocupação que eles querem ver, né? As nossas realidades, entender o nosso sistema educacional. A gente precisa olhar, né, mais para esse sistema educacional. O Nilson entrou aí agora, Nilson, fazer um comentário, quer algum para Jonei? Microfone, Nilson. Eu acho que o seu está só para ouvir, você tem que mudar e colocar para falar. Uriel, você tem como ajudar aí, Uriel? O Bruna? Agora é só você, já tá para falar, é só você tirar. Tá mudo. É só tirar o mudo, já tá. Aqui embaixo, isso. Mas ainda não está. Bruna e Uriel podem ajudar aí para ver o que está acontecendo? Ele tem que sair e entrar novamente. Tem uma sugestão aqui disso. O microfone está ligado, porém o áudio não está funcionando. O seu áudio não está funcionando. E agora? Não, ainda não está. É melhor tentar sair e entrar de novo. Jonei, as duas palavras, né, inserção social e internacionalização, é o título do trabalho encomendado. A gente vê que eles são, enquanto o Nilson teve o áudio, Nilson, eu sugiro que você saia e entre de novo, tá bom? São duas palavras que acabam sendo categorias de análise dos programas de pós-graduação. Em termos do campo da educação matemática, como é que você vê? Você acha que, em termos de internacionalização, estamos caminhando ainda, né? Ainda não é algo forte, se a gente for ver na região Nordeste. Mas em termos de inserção social, você acha que a gente tem feito bem isso? Eu acho que as duas coisas estão ligadas, justamente por isso, porque a gente acaba focando muito em salas de aula idealizadas. Então, quais são os contextos nossas, da maioria, as sessões? São colégios de aplicação, são escolas públicas que são exceções, são escolas particulares, são ambientes organizados, né, um experimento de ensino, alguma coisa do tipo. Então, nossas pesquisas, elas, a meu ver, elas têm pouca inserção social, justamente por focar em ambientes mais idealizados. Então, quando eu falo de autenticidade, a forma como o que pesquisamos e o
porque, como elaboramos, isso significa também potencializar a inserção social, ou seja, nos voltarmos para a nossa realidade como ela é, né, com todos os problemas que atravessam as práticas matemáticas. Então, que você falou, Jonei, foi a questão do financiamento, né? Que acaba, hora a gente compete com todo mundo, enfim, com todo o Brasil. Você acha que poderia ter políticas de financiamento para internacionalização próprias para regiões e não e em vez de a gente ter uma política única que compete todo o Brasil? Eu falo porque a gente vê que a região Nordeste e Norte e Centro-Oeste, ela é um pouco diferente, né? E a semana retrasada eu estava no evento regional, no fórum regional da região Centro-Oeste, de programas de ensino, e eles ainda não tinham iniciativas de internacionalização, e eles não sabiam como é que ia colocar isso no relatório, porque eles ainda não começaram. Então, você acha que poderia, lógico que a gente tem que pensar outro governo, não esse, mas em termos de política, a gente poderia pensar políticas próprias por região, porque eu acho que esses fóruns, na hora que a gente se junta regionalmente, é porque a gente quer entender a problemática da nossa região para que depois a gente possa entender o Brasil como um todo. Acho importante esses fóruns. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa desse financiamento, se poderia ter uma política mais, pensar as regiões para depois pensar algo mais global. Eu acho que sua pergunta já traz a resposta. Se nós pensarmos em um olhar autêntico que tome em consideração o nosso contexto, isso significa que nós precisamos garantir pesquisa, e pesquisa que se coloque no plano internacional seus resultados autênticos. Então, por exemplo, volto de novo ao caso do programa etnomatemático. Teve inspiração de pesquisas de etnografia realizada em comunidades indígenas localizadas no norte do país. Né? Então, é preciso políticas específicas. Quando a gente olha para o Brasil, em termos da distribuição dos PIBs, imagine que o primeiro PIB é do Brasil, né? O segundo PIB é do estado de São Paulo. O terceiro PIB é da cidade de São Paulo, que é maior de qualquer estado. Por aí você vê o grau de desequilíbrio regional que nós temos no país. E, obviamente, que isso se reflete na pesquisa. Quando a gente olha para o Brasil, né, temos também uma relação hierárquica, temos um fluxo, né, o nosso centro aqui é o eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Né? Isso significa que o Norte e Nordeste e o Centro-Oeste requer um maior aporte de recursos. Né? Em alguns editais, não necessariamente internacionalização, tem uma porcentagem dos recursos já garantido para o Norte e Nordeste, às vezes. Então, essa é uma forma, por exemplo, de, em editais específicos, você garantir uma cota pré-fixada nas regiões Norte e Nordeste. Wilson, quer tentar agora? Agora, o áudio desbloqueia o áudio. Ou a fala, o microfone, isso. Agora foi. Beleza. Primeiro, eu gostaria de dizer que essa temática trazida por Jonei para essa discussão aqui é da maior relevância, porque ela traz à tona a necessidade em que temos enquanto país, enquanto cultura brasileira, enquanto cultura latino-americana, de se colocar como um sujeito diante desse arsenal teórico de pesquisa que a gente tem no mundo. E isso significa um caminho para a gente se afirmar como esse grande sujeito de produção de conhecimento, de produção de ciência, da maior relevância. Eu acho que ficarmos num processo, numa postura constante de repetir o que se tem pronto, de repetir, de repassar, continuar apenas aplicando as ideias que, como o Jonei fala, de que o norte global apresenta, eu acho que não é uma postura que fundamente a ideia de construção de uma nação, que eu acho que é aquilo que a gente deseja.
E construir uma nação passa pela produção de conhecimento, pelo desenvolvimento de pesquisa coerente com as nossas necessidades, com os desafios que a gente tem. Uma primeira consideração. A segunda, assim, tentar, Jonei, eu vi um pouco da sua fala no início, mas eu gostaria de saber de você o seguinte: você considera que do que existe, do que você conhece de pesquisa, nós temos práticas, atividade de pesquisa que se caracterize, ou pelo menos sinalize nessa perspectiva da autenticidade que você apresenta? Em caso positivo, poderia citar alguma experiência nesse sentido? Temos sim. Por exemplo, tem na educação matemática, Sim, inspirado nas perspectivas decoloniais, e trazendo essa discussão para a educação matemática, tem uma iniciativas de alguns grupos nessa direção. Então, isso certamente vai trazer a fresco da educação matemática, né? Pontualmente, nós temos estudos de educação quilombola, de educação matemática, temos as próprias pesquisas realizadas no âmbito da educação da etnomatemática. Então, elas trazem questões e formas de ver que são autênticas, né? Que fala de questões que são locais. Mas eu diria que as pesquisas em etnomatemática têm muito mais, né, até cada idade, né, já são aí quase 4 décadas, mais ou menos, de programa etnomatemática. Então, têm um corpo muito maior. Já as perspectivas decoloniais, que está circulando muito na área de educação, chegou agora na educação matemática. Então, há poucos grupos envolvidos nisso. Eu estou organizando uma especial de um periódico sobre a pesquisa brasileira em educação matemática, que é o The Mathematics Enthusiast, um periódico americano, e tivemos 33 artigos, só 2 usam essa perspectiva, a perspectiva decolonial. Então, mas esse certamente é algo que vai atrair a atenção dos pesquisadores no período vindouro aí. Tem um comentário aqui da Silmara, que ela fala assim: obrigada, professor, me inspirou muito, estou iniciando pesquisa universitária, porém me considero uma pesquisadora nata em sala de aula, já que somos convidados diariamente a refletir sobre os nossos práticos resultados em torno dela. Gostaria que nos colocasse um pouco sobre essa necessidade do professor pesquisador. A ideia de professor pesquisador é a ideia do professor pesquisa a sua própria prática, né? A ideia de pesquisa do professor é uma ideia análoga do pesquisador stricto sensu, mas significa que o pesquisador, o professor, ele elege um problema, procura materiais, né, textos, estudos sobre aquele problema, tenta enfrentar aquele problema, ou seja, pesquisar a sua própria prática para superar problemas que se encontram na prática, né? Então, isso é algo que aparece muito na literatura de formação de professores. Ainda bem que a ideia de professor reflexivo tem sido pouco usada, porque todo professor reflete. Esse não é um bom adjetivo, né? Certamente, quando a gente pensa de pesquisa stricto sensu, a gente pode se inspirar na pesquisa que o professor pesquisador realiza. O professor pesquisador, certamente, ele vai estar mais atento às questões locais, às questões contextuais. E, a partir daí, isso pode gerar pesquisa stricto sensu. Mas a pesquisa do professor, ela não é nem mais nem menos, ela só é diferente, ela tem outros parâmetros. Ela tem por propósito gerar um conhecimento que é contextual, um empreendimento de pesquisa para superar problemas locais. Mais questões, gente?
de comentários que gostaria de estar aqui. Nilson tem mais questões, Silmara, demais, José Nilson, Marcos, gostaria de colocar mais questões, comentários para o professor Ney, que está aqui. Só um Já comentário. coloquei. Estão me ouvindo? Pode falar. Só um comentário, Andréa. Assim, o interesse nosso e, assim, a valorização pessoal que eu trago sobre essa discussão é justamente porque eu nos últimos anos tenho trabalhado, né, ensino, pesquisa, extensão, na educação do campo, e eu vejo uma lacuna, assim, muito grande para nós discutirmos sobre o que é que significa ensinar matemática na educação do campo. Ensinar matemática na educação do campo vai muito além do que o próprio espaço da educação matemática nos permite. Eu acho que a gente tem que considerar um outro campo, conjunto de significados, o conjunto de princípios que a própria educação do campo traz. E isso nos convida para uma perspectiva metodológica que talvez nós não tenhamos nos apropriado dela em sua totalidade e que talvez, como o Jonei fala sobre essa questão da autenticidade na pesquisa, que talvez os próprios paradigmas que a gente tem não sejam suficientes para responder às questões que a gente precisa. E daí eu compreendo que nós estaríamos inseridos numa perspectiva dessa natureza, ou seja, de encontrar os caminhos teóricos e metodológicos que nos permita pensar o que é que isso significa, nessa interface entre essas duas áreas bem delimitadas, que é a educação do campo e a educação matemática, o ensino da matemática. Mas beleza, tranquilo, eu me sinto muito contemplado com a discussão, com as perspectivas trazidas pelo professor Jonei. Obrigado, Jonei. Obrigado pela oportunidade. Essa é uma questão bem lembrada. Mesmo que, por exemplo, os Estados Unidos têm educação do campo, mas não é no mesmo, é um contexto muito diferente. A forma como acontece a educação no campo aqui, os contextos, em assentamentos, é muito diferente. Então, essa certamente é uma questão autêntica e isso ofereceria a oportunidade de a gente criar um fluxo do sul para o norte, como aconteceu com o programa Etnomatemática. Eu acho que o trabalho da Gelsa também, né, quando focou no movimento, né, também ele teve uma repercussão muito boa internacionalmente, né? A gente pode citar isso em um exemplo também, né? Com certeza, Andréa, com certeza. Está nessa perspectiva aí, está nesse âmbito aí que sinaliza entre a interface entre esses dois campos de conhecimento. Tranquilo. Mais questões, gente, comentários que a fala de Jonei aí suscitou? Gostaríamos de falar? Vamos caminhar, então, para... Acho que Silmara vai falar alguma coisa. Deixa eu ver se Silmara vai colocar alguma outra questão, comentário. Podemos, então, encaminhar, Jonei, para os finalmente. Queria muito agradecer, né, pelo trabalho encomendado, mais um trabalho encomendado que você faz muito bem. Ela está falando aqui, professor, e sobre formação de professores nessa perspectiva, poderia nos colocar algo? Essa questão é geral, né? Olha, bom, a gente pode falar de internacionalização da formação de professores, né? Há programas específicos, por exemplo, nós tivemos as licenciaturas internacionais, em que os alunos da licenciatura
fazia um ano no exterior, né, fazia a troca, né, e vinha o aluno de fora para cá. Então, há um movimento, né, ordenado de internacionalização da formação de professores. Isso significa, mais ou menos, de novo, o centro no norte global. Tá? Aí, talvez, no campo da formação, tenhamos que pensar em questões autênticas. Certamente, uma questão autêntica é a formação nas licenciaturas do campo, em educação do campo. Tá? Essa é uma questão autêntica, né, que aí nós podemos fazer uma contribuição original. Ok? Então, gostaria de agradecer imensamente a Jonei pela apresentação aqui do trabalho encomendado. Eu acho que você traz questões importantíssimas para a gente pensar enquanto região Nordeste, enquanto Brasil, né, sobre inserção social e internacionalização. Gostaria de suas considerações finais, Jonei? Não, muito obrigado pelo convite. Como eu falei no início, não sou especialista no tema, não estudo internacionalização, mas esse convite me serviu para organizar essas inquietações e dar um fio condutor a elas, né? Então, muito obrigado, porque me permitiu um momento de reflexão, inclusive de autoavaliação, né, de como eu me coloco nesse processo de internacionalização, e deu clareza, né, a novas possibilidades. Obrigada a todos. Nilson, que saudade, que bom te ver. O Nilson, obrigada aos demais aqui presentes. Amém. Isso. Obrigada a Uriel e a Bruna aí pelo apoio técnico. E todos estão de parabéns, em especial o Jonei aí, pelas ótimas reflexões que nos trouxe. E que a gente possa se inspirar, né, e continuar fazendo pesquisa e que possa ser pesquisas autênticas, sim. Tá bom? Obrigada, gente. Aí eu peço para Bruna e Uriel recado aí, bom dia a todos presentes, segue o link da lista de presença, não esqueçam de colocar o nome de vocês na lista de presença, e aí eu já peço para Bruno e Uriel, se puder, já parar aí a gravação. Obrigada, gente, e até de tarde a gente tem a sessão do GT19 a partir das 16 horas até 18h20, hoje e amanhã, tá bom? O link é o